Imagina um rosto redondo, com dois olhões assim grandes, redondos também, um narizinho bem pequenininho, umas bochechas gordinhas, um serzinho frágil. Aposto que você fez uma carinha assim e falou: "Oh". Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade, e nesses diálogos eu encontrei a pergunta da Márcia, a sugestão da Márcia, inscrita aqui no canal, que sugeriu: Daniel, fala sobre fofura, faz um vídeo sobre o tema da fofura, e aqui está, atendendo a pedidos da Márcia, porque de fato é um tema muito interessante. Vou falar sobre o que é a fofura, as reações que elas causam entre nós, como que a fofura passa no nosso cérebro, tudo isso nesse vídeo. Assim que você se inscrever aqui no canal, seja bem fofinho e se inscreva no canal e clique nos alertas, já deixa um like bem fofinho para o vídeo alcançar mais pessoas e ajudar a gente a entender melhor essa estética da fofura no nosso cérebro. É muito interessante porque o estímulo, ou os estímulos que deflagram essa resposta, eles são bem estereotipados, assim, eles são bem característicos. Então, foi como eu falei, né? Descrevi aqui o quê? Um bebê, né? O cabeção, o rosto redondão, às vezes, né, até desproporcional ao corpinho, que é como é o bebê, os olhos grandes, o nariz pequeno, bochechudinho, essa coisa do frágil, do indefeso, uma certa inabilidade. Tudo isso deflagra automaticamente em nós essa resposta em direção à atenção, ao cuidado, ao auxílio, com uma repercussão positiva, uma emoção gostosa, assim, né? Uma coisa meio fofa, que a gente tem vontade de se aproximar, de tocar, de pegar e de cuidar. Isso não acontece só com seres humanos, né? Se você vê um filhotinho de um bicho, de repente andando, tem aqueles videozinhos, o filhotinho aí tropeça, aí a mãe vem ajudar, e você fala: ai, que fofinho, né? Ou às vezes até um brinquedo, um robozinho, uma máquina meio redondinha, sei lá, meio fofinha também, que parece que tenta andar e aí não consegue subir um degrau, e você fica: ai, que fofinho. Essa sensação de inabilidade, de fragilidade, de insuficiência, deflagra essa resposta em nós. E essa resposta, os pesquisadores estão descobrindo que é uma emoção, e uma emoção positiva, diferente de alegria, diferente de animação. Ela é uma emoção própria, uma emoção distinta, inclusive com uma expressão facial própria, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Você fala do bebezinho, você vê o videozinho do animal, aí as pessoas apertam um pouco o olho, né? Estreitam um pouco o olho, dão um meio sorriso, meio biquinho, assim, e normalmente com uma vocalização "oh", né? Assim que a gente reage diante da fofura. Lógico que é a reação mais intensa, né? Uma coisa muito fofa, todo mundo faz um pouco parecido com isso, e é uma reação transcultural, ela não é só ligada à nossa cultura. Diversas culturas no mundo têm uma reação parecida, tanto em expressão facial como em vocalização, mostrando que é algo que vai além da influência cultural, é uma coisa que está inscrita em nós. E provavelmente não é muito difícil de a gente entender que isso foi importante para a nossa sobrevivência. Você vê um ser frágil, um ser vulnerável, e você ter vontade de ajudar, você ser inclinado a ir na direção dele e ajudá-lo e ampará-lo, deve ter dado uma vantagem bem boa para os nossos antepassados, né? A indiferença diante de um ser pequeno e frágil deveria não ser recompensada, né, com mais descendentes. Os descendentes sobreviviam menos, então sobreviveu mais o filho de quem tinha esta tendência de ser tocado pela fofura. E essa reação, ela acontece no nosso cérebro mesmo. Tem pesquisas mostrando que diante de imagens com essas características de fofura, o nosso cérebro reage antes mesmo de a gente tomar consciência daquilo que a gente está vendo. Então o córtex órbito-frontal, que é uma região que analisa as informações e reage rapidamente, avalia também se é positivo, se é negativo, ele já dispara uma resposta, ele já é acionado antes mesmo das pessoas tomarem consciência do que elas estão vendo. Claro que
isso já deflagra essa emoção positiva, você já fica inclinado àquilo, mas depois que cai a ficha, né? Ou seja, depois que o estímulo ele chega na nossa consciência, isso ativa ainda áreas de memória, áreas também de avaliação emocional, expandindo essa resposta. Uma ativação importante no nosso lobo límbico, na região límbica, né? Que modula as nossas emoções, reduz a agressividade. A fofura é importante para reduzir a agressividade. Essa é uma resposta que também vem automaticamente, e isso também associado, claro, à maior sobrevivência das crianças, sobrevivência dos filhotes. Então, provavelmente foi uma reação que foi selecionada naturalmente, né? Foi privilegiada pela nossa seleção natural. Essa tendência a gente ter uma simpatia diante daquele ser fofo, né? Simpatia, então, avaliar positivamente, e além da simpatia, a empatia, nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, daquele ser, perceber a sua fragilidade, ou a sua inabilidade, a sua dificuldade, e sermos levados nessa direção da ajuda. Não se restringe ao cuidado parental, mas esses mesmos circuitos são envolvidos no cuidado social, no cuidado com o outro ser humano. Isso não é só uma reação de pais e filhos. Claro que é muito importante na relação parental, no vínculo, né, nessa ligação de cuidado dos pais com os filhos, mas não se restringe a isso, e essa mesma circuitaria está envolvida no cuidado mesmo, né, nessa percepção que a gente tem do outro e de como as pessoas muitas vezes precisam da nossa atenção, precisam do nosso auxílio. Dois exemplos muito clássicos, né, dessa fofura, o mais recente é o gato de botas. Não sei se você lembra da estratégia que o gato de botas fazia muito malandramente, né? Ele era todo sedutor, e né, era a voz do Antônio Bandeiras falando assim, só que aí quando ele queria enganar os inimigos, ele fazia uma carinha fofinha, ele juntava as mãozinhas assim, e olhava com aqueles olhões arregalados, e aí as pessoas ficavam, ai, que fofinho, aí ele tirava a espada e atacava os inimigos ali. Então essa é uma estratégia mesmo que ele usava. E tem um exemplo muito interessante, que é do ET, o extraterrestre. Porque se a gente pensar antes do Spielberg, quando se falava em ET, né, quando queria se mostrar um ET, até hoje, depois, é sempre uns meus bichos meio monstro, uns lagartos, né, umas coisas meio assustadoras, ou pelo menos esquisitas. E o ET, ele mantinha essa pele meio de lagartixa, né, essa cor meio esquisita, mas para desenvolver, para estimular em nós, para engatilhar em nós a empatia, essa sensação de cuidado, né, para nos conquistar o público, ele era feito como, né, baixinho, gordinho, frágil, meio desengonçado, cabeça grande, narizinho achatado, olhão grande, parecia um bebê. Por quê? Aí ficava esse misto de estranho, é um ET, ele é esquisito, mas é fofinho, né? Ele precisa de nós. Então também um exemplo genial aí do uso da estética, da fofura para nos seduzir, para nos motivar, nos mobilizar em direção ao cuidado. Por falar em cuidado, a gente tem que ter cuidado com o abuso dessa estética aí, porque às vezes a coisa está querendo ser fofa só para realmente nos mobilizar, querer fazer a gente comprar, querendo conquistar aí o nosso coração, querendo manipular o nosso comportamento. Então, importante a gente conhecer as características da fofura, como ela funciona no nosso cérebro. Agradeço a sugestão da Márcia, foi uma bela sugestão aí, acho que foi bem interessante estudar o tema da fofura, e já te estimulo, né, fofamente assim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, e não se esquece de clicar no sininho para receber o alerta quando tiver vídeo novo, porque vídeo novo tem toda semana. Aproveita e já dá uma maratonada, que tem cada vídeo fofo aqui que você nem imagina.